Olá, vamos para mais uma aula nossa de português. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre a coesão textual, certo? Levando a gente a identificar a coesão como um mecanismo muito importante, né? Que vai visar a articulação dos elementos nos segmentos mais extensos da cadeia textual, que seja a questão da continuidade, né, discursiva e da construção do sentido de um texto, tá certo? Vamos lá, então. As relações criadas pelas conjunções, elas vão mostrar que as frases e os termos neles presentes, né, que não tenha a ideia de escrita ou falada de forma desorganizada, mas constituída porque o texto tem continuidade e promove o sentido. Então, essas conjunções, elas vêm fazendo com que a sequência de coesão venha tendo continuidade. Aí, ao fazermos o uso desses conectores, né, que vai costurar, né, que vai ligar o texto, estamos diante da chamada coesão sequencial, né? Um texto que a gente já falou e que a gente vai rever aqui, um texto ele não é um amontado de frases, né? Essas se conectam por meio de mecanismos que garantem um fluxo de informação, de continuidade do texto. A coesão sequencial é assim, né? Ela é a argamassa textual. Ela vai criando os pontos de junção que garantem justamente que o texto seja uma sucessão, para que o texto não seja, né, uma sucessão descontínua de frases, né? Senão não teria sentido e a gente não faria entendimento do que estava sendo passado, certo? A coesão sequencial, ela é responsável por criar as condições para a progressão textual, né? Para o andamento textual. Ou seja, a coesão textual ela vai ocorrer quando os conectivos, conjunções, pronomes relativos e preposições, por exemplo, elas vêm fazer parte do papel de ligar as frases, né, os elementos linguísticos no interior dessas frases. Então, de maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela sequência nos textos. Aí esses mecanismos, né? Esses mecanismos de coesão textual são utilizados para que as partes e as informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. E assim, dessa forma, o autor do texto ele possa evitar a falta de coesão, garantindo aí boa articulação de ideias, informações e argumentos no interior do texto, principalmente em relação à coerência textual. Aí a gente pode relembrar a tabela de conjunções, né? De algumas conjunções e locuções conjuntivas, e esses valores semânticos são eles que podem expressar no processo lá da coesão sequencial, bem como eles também podem a relação dos pronomes relativos. Então, aqui a gente já viu a questão dos exemplos, né, de sequencial. Aí, os elementos coesivos sequenciais, que são as conjunções, as locuções conjuntivas e os seus valores semânticos no processo de coesão textual, certo? Então, a gente tem que saber o que eles indicam, né? Quando fala de valores semânticos, é a indicação que eles têm. Então, que aí, ela pode ser como adição, né? Que tem aqui os exemplos. Além disso, também vale lembrar, aí é uma forma de adição. Temos também a oposição, que vem embora, não obstante, entretanto, aí é a oposição. A afirmação, né, ou igualdade,
felizmente, obviamente, são utilizados como elementos coesivos sequenciais. Temos também a exclusão, somente, só, sequer, senão, certo? Temos também a enumeração, em primeiro lugar, a princípio. Aí temos a explicação, como se nota, com efeito, como vimos, portanto, pois, certo? Temos a conclusão, em suma, por consequente, portanto, certo? E temos a continuação, em seguida, depois, no geral, em termos, certo? Então, aqui a gente apresenta os elementos coesivos, que são também as conjunções ou as locuções conjuntivas e os seus valores semânticos, para que venham dar sentido e progressão, certo? Nos elementos linguísticos de um texto, para que o texto venha a ser coesivo, para que o texto venha a ter coerência, certo? Pois essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre coesão textual, certo? Para que a gente venha lembrar que os mecanismos de coesão, eles devem ser estudados, né? Em função das especificidades que os elementos linguísticos e coesivos vão assumir na cadeia textual, certo? Ok?